Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Dos quatro cantos, enche os jovens do Brasil, enche os jovens do Brasil, enche com teu Espírito. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu
Boa noite, queridos irmãos. Que privilégio podermos estar conectados mais uma vez por este canal e podermos juntos adorarmos ao Senhor, sermos edificados na comunhão, ainda que virtual, nesse tempo especial que estamos vivendo, especial pelas circunstâncias, mas especial também porque de uma maneira diferente, vamos dizer assim, podemos continuar com aquilo que é parte da nossa vida, que é a nossa adoração ao Senhor e a nossa comunhão em Cristo Jesus. Quero convidar você neste momento a celebrar a Deus com alegria, com ações de graças por tudo aquilo que Ele é, mas sem esquecer tudo aquilo que Ele tem feito e fará por nós. Eu quero convidar você a orar neste momento para que Deus venha abençoar esse nosso tempo e o Espírito do Senhor venha operar em nossos corações para que nós possamos oferecer ao Senhor a nossa verdadeira adoração, ou seja, que nós possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Oremos ao Senhor. Pai querido, te damos graças por mais essa oportunidade. É um privilégio, Senhor, que nós temos de desfrutar de tão grande liberdade, de podermos nos reunir, e neste momento, ó Deus, de maneira virtual, através desse canal, mas com a mesma alegria e com a mesma convicção de que o Senhor está conosco. Portanto, ó Deus, nós pedimos que o Senhor receba a nossa adoração e que Teu Espírito tenha plena liberdade de agir em nosso meio e em nós, ministrando aquilo que precisamos ser ministrados, falando ao coração de cada um de nós aquilo que precisamos ouvir, a fim de que possamos, ó Deus, prosseguir nesta jornada, ó Deus querido, tão preciosa de obediência ao Senhor, a fim de que possamos, ó Deus, crescer cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor. Pai, abençoa a vida dos meus irmãos que já estão conectados, suas famílias, ó Deus, e abençoe também aqueles que ainda vão chegar, Senhor, que esse tempo seja para todos nós um tempo de edificação. Assim nós oramos, ó Deus, consagrando este tempo ao Senhor, e o fazemos, ó Deus, com alegria, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, queridos irmãos. Vamos louvar ao Senhor e vamos fazê-lo com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus abençoe nesse tempo. Daqui a pouco voltamos para meditar na palavra de Deus. Celebre ao Senhor com alegria. Que Deus abençoe e até daqui a pouco. Vamos ao voltar para meditar na palavra de Deus. Sempre estará nos meus lábios o seu
Louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se no Senhor, a minha alma. Alegrar-se no Senhor, a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome. Seu glorioso nome. Alegre-se no Senhor, alegrar-se no Senhor, a minha alma. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará sobre toda a terra. Cristo se levantará sobre toda a terra e será como um relâmpago que virá do Oriente ao Ocidente, e todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor dos exércitos. Aleluia! Então se verá o Filho do Homem sobre as nuvens com poder e então se verá vindo sobre as nuvens com poder e glória. Como um relâmpago
acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Cante mais uma vez. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Oh, não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Diga mais uma vez, tua voz ressoa como um trovão. Ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável. Sim, Senhor, tu és incomparável. Tu és incomparável, Senhor. Aleluia. Louvamos o teu nome, Jesus. Já estamos de volta, agora para meditar na palavra de Deus. Eu quero continuar, irmãos, abordando o tema de crescimento espiritual. No domingo passado nós falamos sobre a importância do crescimento. Crescer é um imperativo, é uma necessidade para a nossa vida espiritual. Hoje eu quero falar um pouco mais nessa sequência, né? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4. Nós vamos ler apenas um versículo nesse início, depois vamos ver outros textos, mas nesse momento eu quero convidar você a abrir na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 15, e diz assim a palavra do Senhor: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Vamos repetir? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Bom, primeira observação que eu
chamo a sua atenção aqui, quando Paulo diz cresçamos naquele que é a cabeça, é porque ele está se dirigindo à igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. E quem é a cabeça desse corpo? O próprio Cristo. Por isso que ele usa a cabeça, né? A cabeça, aquele que conduz, que dirige. Nós sabemos que o nosso corpo, por intermédio do qual nós realizamos todas as obras, e obras aqui, tudo aquilo que nós fazemos, é comandada pela nossa cabeça. O nosso cérebro, a nossa mente, do nosso cérebro, da nossa cabeça, que emana os comandos para o nosso corpo. Por isso, e aqui digo com tristeza, mas a realidade, por isso que quando as pessoas sofrem derrames cerebrais, parte do corpo às vezes fica adormecido, porque já não há, em virtude da lesão, não há o comando para os órgãos, para que eles executem a tarefa que lhe cabe, né? Então, Paulo, nesse prosseguimento aqui, ainda tratando sobre a necessidade de crescimento espiritual, Paulo, nesse texto que nós abrimos a nossa reflexão, Paulo diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amados irmãos, não há crescimento espiritual fora da pessoa de Jesus. Por isso Paulo diz: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Não há crescimento espiritual sem uma relação intensa com a pessoa de Jesus. Relacionar-me com as pessoas de Jesus é, sobretudo, me relacionar com seus ensinamentos. Não existe Jesus, do ponto de vista da relação ou do ponto de vista relacional, não há Jesus fora da palavra de Deus. Não adianta eu falar que eu tenho uma vida com Deus, uma comunhão com Deus, se eu não tenho uma relação intensa com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a maneira com que eu conheço a Deus, a maneira com que eu obedeço a Deus, a maneira com que eu me relaciono com Deus, sempre através da sua palavra. Um exemplo básico: por que nós oramos? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos orar. Por que nós agradecemos? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos agradecer. Por que nós abençoamos as pessoas? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos obedecer. E nós aprendemos isso através da palavra, ok? Então, desculpe, irmãos, antes de prosseguir, quero repetir esse versículo, que ele é muito, mas muito importante nesse processo. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Mais uma coisa, irmãos, que eu quero chamar a sua atenção. Olha o que Paulo diz: mas seguindo a verdade em amor. Primeira coisa, seguir a verdade. A verdade é Cristo, eu tenho que seguir a Cristo. Agora, eu não consigo seguir a Cristo se eu não andar em obediência aos seus ensinamentos, né? Mas eu devo fazer isso em amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. São palavras do Espírito de Deus através do apóstolo João na sua primeira carta. Então, eu tenho que seguir a verdade. Seguir a verdade dá sentido de continuidade. Eu não posso limitar a minha vida espiritual ao dia em que eu entreguei minha vida para Jesus. Confessei a Cristo, fiz publicamente, todo mundo viu. É verdade, isso é o primeiro passo, mas apenas o primeiro passo. Se eu paro ali, eu não estou seguindo a verdade, né? Isso é muito importante para que nós entendamos essa necessidade de crescimento. Bom, no domingo passado, que nós também abordamos sobre essa questão, iniciamos, na verdade, porque aqui vai ser uma série de mensagens nesse sentido. Nós iniciamos no domingo passado falando sobre esse crescimento, e falamos sobre alimento, sobre leite, né? Como bebês recém-nascidos, o apóstolo Pedro diz: como bebês recém-nascidos, desejais afetuosamente o genuíno leite da palavra, para que vades crescendo. Então, o leite é um alimento fundamental para a criança,
Entretanto, à medida que a criança cresce, além do leite, outros alimentos começam a fazer parte da sua alimentação. É necessário outros alimentos. Por quê? Porque o organismo necessita de outros nutrientes. São necessários alimentos de vários grupos. E aqui grupos no sentido dos seus nutrientes. Para que ele tenha um crescimento saudável, o corpo necessita de uma série de elementos nutritivos, proteínas, energéticos, reguladores. A criança passa a consumir alimentos mais sólidos que estarão construindo o seu corpo, dando-lhe energia, regulando as funções orgânicas. E isso, as mães sabem muito bem disso, nós os pais nem tanto, né? Alguns mais privilegiados ou mais envolvidos entendem um pouco mais. Nós compreendemos isso, mas as mães sabem a sequência, né? Até porque são orientadas nesse sentido. Mas à medida que a criança vai crescendo, ela vai necessitando de alimentos. E é interessante quando esses alimentos são ministrados no momento certo. Porque um alimento dado fora de hora, no sentido, ou antes ou depois, pode gerar consequências. Se uma criança ainda não tem condição de comer alimentos sólidos e ele já é introduzido nesses alimentos, ele pode ter um problema no seu aparelho digestivo. Não sei aqui muitas palavras técnicas, mas a verdade é que um alimento fora de hora, antecipado ou tardio, pode gerar consequência no desenvolvimento da criança. Então nós não podemos esquecer de que na vida espiritual também nós temos que observar esses aspectos importantes. O escritor da carta aos Hebreus viu um paralelo, né, nesse processo de crescimento da criança, nessa ingestão de alimentos diferentes à medida que a criança vai se desenvolvendo. Ele viu um paralelo com a vida espiritual também, e é por isso que ele usa essas figuras para nos ensinar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, né, na carta de Paulo, na carta aos Hebreus, né? Desculpe aí a falha, né? Eu digo a carta de Paulo, porque eu acredito que Paulo escreveu a carta aos Hebreus, mas quando nós estudamos, nós aprendemos que a carta aos Hebreus é uma carta de autor desconhecido. E por que autor desconhecido? Porque o texto não cita. A maioria dos livros cita, né, o seu escritor, né? Mas alguns não, e aí esse nós chamamos de autor desconhecido, e a carta aos Hebreus é um desses escritos que nós chamamos de autor desconhecido. Mas a carta aos Hebreus, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 11, diz assim: a esse respeito, sobre o respeito de quê? Do crescimento. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente, veja bem, tendes novamente a necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Palavra que eu diria aqui, irmãos, palavra dura, uma palavra de exortação para os hebreus, porque o escritor vem discorrendo sobre o mistério da revelação de Cristo.
E ele chega aqui, ele diz o seguinte: olha, a respeito dessas coisas, ele vem falando sobre aliança. Ele fala que Jesus Cristo é superior, né? Superior ao sacerdócio antigo, o sacerdócio levítico. O sacerdócio que Jesus introduz agora é superior ao sacerdócio levítico, ao sacerdócio da lei, da antiga aliança. E ele chega aqui e diz: a esse respeito, a respeito dessa revelação de Deus, a respeito temos muitas coisas a dizer, e difícil de explicar. Por que era difícil de explicar? Porque o povo não cresceu espiritualmente. Então eles tinham dificuldades para entender isso. E Paulo diz: vocês têm se tornado tardio no aprendizado. Vocês têm a necessidade de que outra vez se explique os rudimentos da fé cristã, os rudimentos da palavra de Deus, quando vocês deveriam estar comendo alimento sólido, palavras mais profundas. Vocês ainda necessitam de leite, porque o alimento sólido é para o adulto. E ele diz: quem se alimenta de leite é inexperiente. Claro. Por que tanto cuidado com a criança? Porque a criança ela não entende nada, ela não tem discernimento, né? Falamos de sabedoria, discernimento no domingo passado. Ela não tem discernimento, ela não sabe discernir entre o bem e o mal. Mas os que comem alimentos sólidos são experimentados, ou seja, são adultos, são aqueles que já têm o organismo fortalecido, e portanto podem se aprofundar, né? E aqui às vezes a gente ouve, né? Havia um irmão que caminhou conosco bastante tempo, que dizia assim: não, à noite eu não como carne, porque eu não passo bem a noite, né? Não, é claro que aí tem uma série de fatores, né? Mas é importante, o bom é quando a gente está tão saudável e tão forte que a gente pode fazer um churrascão à noite aí, não tem problema nenhum, né? Mas vamos devagar, né? Então, mas é importante que o escritor de Hebreus chama-nos a atenção a essa necessidade do povo do hebreu aqui, do alvo desse texto, e escrito aos hebreus, mas na verdade a carta é para todos nós, no sentido de que por não nos empenharmos, por falta de ânimo na busca do conhecimento da palavra de Deus, ainda somos necessitados de leite, porque não temos estrutura para nos alimentar de alimento sólido, não temos capacidade de compreensão daquilo que é mais profundo. E isso acontece muito, amados irmãos, muito, mas muito mesmo nos nossos dias. Por que tantas heresias nos nossos dias? Por que tantas pessoas que com sinceridade entregaram suas vidas para Jesus, mas vivem ainda sendo levadas por todo o vento de doutrina, e não raro sendo enganadas? Por quê? Porque apesar de toda a sua sinceridade em entregar a sua vida para Jesus, não se empenharam no crescimento, no conhecimento. E aí eu vou dividir, melhor dizendo, a responsabilidade, não apenas individual, mas com a igreja também, porque nós como igreja muitas vezes não ensinamos, né? E aqui digo nós do modo geral, graças a Deus temos nos empenhado, e aqui não é nenhuma vanglória de jeito nenhum, temos nos empenhado em realmente desafiar a igreja ao conhecimento da verdade, ao crescimento na verdade, ao crescimento na maturidade espiritual. Esse tem sido um desafio para nós. Mas falo como igreja que está no mundo todo, muitas vezes nós negligenciamos o ensino, enveredamos por um caminho de prosperidade, tentando agradar as pessoas com promessas, né, que estão inseridas na palavra de Deus, mas não apenas as promessas, né? Ou melhor, falamos das promessas, mas muitas vezes não ensinamos as pessoas que é necessário caminhar
caminhar no conhecimento da verdade, para que possamos desfrutar dessas promessas. Lembram que também no domingo passado eu citei Isaías capítulo 1, verso 19, quando disse: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. O ouvir não é apenas escutar, mas tomando conhecimento, praticar a palavra de Deus. E aí esse crescimento na graça, que nós estávamos falando do crescimento na graça, vai possibilitar que entremos no gozo das promessas de Deus, que são para nós, não há dúvida nenhuma, mas não adianta eu dizer que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, está cheia de promessas, se eu não disser às pessoas que há um caminho a prosseguir para alcançar as promessas de Deus. E é esse o sentido da reprimenda, da exortação do escritor da carta aos Hebreus. Na verdade, essa é a exortação de Deus para com o seu povo, e nós somos o povo de Deus, né? Então é importante que atentemos para isso, atentemos para essa necessidade de compreensão. Ora, irmão, nós damos um passo decisivo quando nós reconhecemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nascemos de novo, e é claro que nesse momento nós precisamos de leite. Para aqueles irmãos que às vezes me consultam, ou que eu faço discipulado, eu sempre digo o seguinte: você quer orientar alguém a ler a palavra de Deus? Porque assim me ensinaram, e eu achei que foi muito importante para mim. Eu recomendo a leitura das cartas do apóstolo João, 1ª, 2ª e 3ª carta de João, 2 vezes. Depois que ele leu a carta de João 2 vezes, aí eu recomendo que leia o Evangelho de João. Quando ele termina de ler o Evangelho de João, aí eu digo: agora você volta ao Novo Testamento e lê a partir de Mateus e vai até o final. Depois que você lê o Novo Testamento, aí você pode começar lá de Gênesis a Apocalipse, né? Recentemente eu dei essa orientação a uma pessoa que fez discipulado comigo, estava querendo fazer discipulado com outra pessoa, e disse para mim: pastor, eu estou lendo estou lendo a Bíblia com alguém, e comecei em Gênesis, tudo mais, e eu chamei a atenção dela, eu falei: você lembra quando nós em discipulado, isso, pastor, eu lembro. Pois então, converse com essa pessoa, se ela aceita fazer dessa maneira. Se ela disser: não, eu quero começar em Gênesis, aí você começa em Gênesis. Isso não seja um óbice para você não ler a Bíblia, aproveite a oportunidade. Mas se a pessoa está disposta e aceita a sua orientação, faça isso. Por quê? Porque é uma leitura de mais fácil compreensão. E por que isso é necessário? Porque somos crianças, e a criança precisa de leite, precisa de uma linguagem básica. O Antigo Testamento, você sabe, se você já leu a Bíblia toda, você sabe que o Antigo Testamento tem textos de muito difícil compreensão para o neófito, para aquele que está começando, e não raro textos duros. Como é que alguém que está começando vai compreender quando Deus diz para ir numa cidade, matar todo mundo? Como é que ele vai compreender, né? Agora, como é que eu vou explicar também para alguém se eu não sou exercitado no alimento sólido da palavra de Deus? Então isso é muito importante, que nós tenhamos essa segurança. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 18, né, Pedro diz, né, que nós cresçamos na graça, no conhecimento do Senhor, né? Nós devemos crescer, né? Agora eu quero que você vá comigo ali em Efésios. Eu quero ler um texto de Efésios, também nesse sentido de crescimento. Efésios capítulo 4, versículo de número 15, apenas o versículo 15 diz assim: mas seguindo a verdade em amor. Lembra que esse texto é aquele que nós lemos lá no início, parte dele. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Versículo 16 diz: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ora,
Eu preciso crescer, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. E é aliançado com Cristo que eu vou crescer, que o meu corpo espiritual e a igreja do Senhor, corpo de Cristo, vai crescer, auxiliada pelos ligamentos, por cada membro ligado. Irmãos, nós somos instrumentos de Deus para a edificação uns dos outros, e portanto vamos crescer juntos. Esse é o desafio da igreja do Senhor. Bom, vamos ver alguns aspectos desse crescimento como reflexo da nossa alimentação. Resultado de uma dieta somente com leite, ou seja, quando nós estamos ali como bebês, primeira coisa que é indisposição espiritual. Ah, pastor, mas a Bíblia não diz que nós devemos nos alimentar com leite? Sim, mas até o momento certo. Quando eu me alimento apenas com leite, quando eu passo a vida inteira na igreja, não estou envolvido, mas eu não alimento a minha alma continuamente, não progrido nessa escala de alimentação, eu passo a ter uma indisposição espiritual. Olha o que diz o escritor de Hebreus, no capítulo 5, no verso 11, ele diz assim: vós tendes tornado tardios em ouvir. Vos tendes tornado, vos tendes tornado, porque o versículo não é só esse, vos tendes tornado tardios em ouvir. Vamos ler o versículo todo aqui para a gente entender. A esse respeito temos muitas coisas a dizer e difícil de explicar, porque vos tendes tornado tardios em ouvir. Ora, irmãos, tardio em ouvir não é que demora a escutar, mas tardios em compreender, tardios em obedecer. Veja que quando eu vivo me alimentando apenas de leite, eu me torno lento na compreensão e da palavra de Deus, e às vezes não consigo sequer compreender, Veja que essa expressão no grego, nos originais, significa preguiçoso, lento, descuidado. Nesse versículo o escritor reprova os cristãos por serem duros de ouvidos para com as coisas espirituais, ou seja, eles custam a entender, a compreender a palavra de Deus. Então, quando eu me alimento só de leite, ou seja, eu fico, já deveria estar tomando outro alimento, mas continuo no leite, eu me torno lento na compreensão. Sabe, para aqueles, desculpe aqui, eu vou falar o que eu já li, mas tem aquela história, dieta dos carboidratos. Qualquer profissional de nutrição, e eu digo isso porque já ouvi do próprio nutricionista, e já li em outras questões, ele diz que nós não devemos abolir totalmente os carboidratos, porque eles são muito importantes para a nossa mente, para o raciocínio. Se eu corto todos os carboidratos, eu fico lento no meu raciocínio. Então, quem se alimenta só de leite, fica lento no seu raciocínio, na sua compreensão da palavra de Deus. Outro aspecto de quem se alimenta só de leite, para nós não demorarmos muito, os irmãos observaram que eu tenho reduzido um pouco o tempo, por questão de transmissão, e também não quero cansar aos irmãos, embora para mim esse tempo é muito precioso, quando eu ouço pastor Almir pregando, tenho prazer em ministrar, mas tenho procurado reduzir pela facilidade da transmissão, também do trabalho que o Felipe tem. Quero louvar a Deus mais uma vez pela vida do Felipe, pela sua dedicação, pelo seu trabalho, mas eu tenho reduzido, portanto vamos avançar aqui. Segundo aspecto de quem se alimenta só de leite: insuficiência no crescimento. Versículo 12 do capítulo 5 de Hebreus, nós vamos caminhar um pouquinho aqui, diz assim: pois com efeito, quando devi ser mestres, está um texto reduzido,
Vamos ler o versículo 12 aqui na palavra. Pois com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Depois a gente continua lendo, porque nós vamos voltar a esse texto, né? Então, o segundo aspecto de quem se alimenta só de leite é que se torna, pois com efeito, quando devia ser mestre, ou seja, o que o autor está exortando o povo, dizendo: olha, vocês já deviam, eu gostaria de falar de assuntos mais profundos, mas vocês, quando já deveriam serem mestres, ainda continuam crianças, ainda continuam como iniciantes. Há necessidade de alguém que vos ensine os rudimentos da palavra de Deus, na base. Amados irmãos, querido, digo isso aqui com muito amor aos irmãos, com muito amor, mas eu fico realmente triste, né, quando eu vejo pessoas que já estão na igreja há muito tempo, procurando uma passagem bíblica. Quando a gente cita, eu vejo a pessoa, ela vai lá no índice. Não há nada de errado em você ir no índice, mas, meu irmão, o índice é para quem está começando, porque se você lê a palavra de Deus com frequência, você não vai precisar de índice. Volto a dizer, se você não sabe encontrar, vá ao índice, mas, por favor, leia a palavra de Deus continuamente, que você não vai precisar de índice. Outra coisa, vezes pessoas falam de assuntos rudimentares e não têm a compreensão. Não podemos ser assim. A palavra de Deus está à nossa disposição para nos dar o crescimento na vida espiritual. E aqui é o que o escritor está repreendendo, está dizendo: vocês já deveriam ser mestre, mas não são. E não são por quê? Porque não há uma alimentação adequada para a sua vida espiritual. Veja que a carta foi escrita para pessoas que já haviam sido salvas há algum tempo. Por isso que o autor está dizendo isso. Não é a carta de João, né, que ele usa uma linguagem de mais fácil compreensão e vai falando dos fundamentos da fé cristã. Então, o escritor aqui, até porque ele discute, ele faz um paralelo entre a velha e a nova aliança, ressaltando a grandeza da nova aliança. Então, não era para crentes neófitos, eram para crentes experimentados. Entretanto, eles não tinham condição de compreender os fundamentos da fé cristã. Terceiro aspecto é a inexperiência na palavra. Diz: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra. Os hebreus não haviam progredido, não haviam crescido espiritualmente, eles não tinham habilidade. E aí eu volto a dizer, às vezes pessoas que estão há anos na igreja têm uma dificuldade incrível para encontrar um texto bíblico, têm uma dificuldade incrível para ler e interpretar o que está escrito. Não, amados irmãos, não é isso. Não, nós precisamos avançar no nosso crescimento espiritual, nós precisamos progredir. Os hebreus não sabiam colocar em prática a vida diária daquilo que aprendiam na Bíblia. Nós precisamos ler, compreender e praticar. Esse é o propósito da nossa vida cristã, né? E o quarto aspecto de quem se alimenta de leite, para nós encerrarmos, é a infantilidade espiritual. Ora, todo aquele, Hebreus 5,13, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Crente criança, irmãos, é imaturo. Ele não tem compreensão, ele não tem qualidade no seu discernimento. E há algumas características desse crente criança.
incapacidade em se aprofundar na doutrina, instabilidade na fé, desinteresse pelas coisas espirituais. Ele está na igreja, mas ele não se envolve. As atividades que envolvem a obra de Deus não são atrativas para ele. Aí nós começamos a achar, porque não é assim, porque devia ser daquele outro jeito, porque não faz isso, não faz aquilo. Meus irmãos, desculpe eu usar aqui o poeta popular, que ele diz: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quando nós sabemos, nós não só saímos dessa crítica leviana que muitas vezes nos atinge, mas passamos a ser atuantes, cooperativos, nos envolvemos. E por último, tem a falta de frutificação. É apenas um espectador, né? Ele não frutifica, ele não produz, ele vive, não deixa a igreja. Graças a Deus por isso, né? Melhor que seja assim, mas não é esse o propósito pleno para o qual Deus nos chamou. Deus nos chamou para vivermos, para sermos abençoados e abençoadores. E para nós encerrarmos e orar, vem aqui, que tal? Como você se sente? Uma pergunta, coloquei aqui: como você se sente? Diante dessa reflexão breve, como você se sente? Como é que está a sua vida? Você tem se alimentado apenas de leite? Você tem anseio por alimentos sólidos? Deus tem, no próximo domingo, uma porção nova para mim e para você. Vamos orar. Querido Deus, queremos te dar graças por mais essa oportunidade, Senhor, de meditarmos na tua palavra e sermos edificados por ela. Senhor, nós estamos vivendo um tempo novo. No início do ano, o Senhor nos deu uma palavra dizendo que o Senhor está fazendo coisa nova. Porventura não vê um momento tão rico e oportuno para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Pai, ajuda-nos a ter interesse por tua palavra, que teu Espírito faça ferver o nosso coração de anseio pelo conhecimento da verdade, e assim em tudo cresçamos, assim, melhor dizendo, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, nosso espírito, alma e corpo, naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa teus filhos, abençoa, meu Deus querido, nossas famílias, e que nós crescendo sejamos canais de bênção para o crescimento espiritual da nossa família, e nós crescendo sejamos instrumentos nas mãos de Deus para o crescimento da nossa comunidade, da nossa igreja. Pai, abençoa os teus filhos, abençoa, guarda-nos de todo mal, Senhor, nesse tempo, Deus, de desafios para a nossa fé, que permaneçamos firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Abençoa, meu Deus, a tua igreja, ó Deus, esse salão, ó Deus, aqui, que estamos aqui para mostrar, Pai, tão precioso esse espaço que o Senhor nos deu. Ele está fechado, mas o nosso coração está aberto para o Senhor. Deus, inflama o nosso coração de amor por Ti, de amor pelas almas, ó Deus querido. Faz de nós intercessores pela nossa comunidade, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pela humanidade, ó Deus, porque somos cidadãos dos céus, e a palavra de Deus diz que do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Portanto, nós somos cidadãos universais. Senhor, faz-nos intercessores, ó Deus, por toda a humanidade, para que nesses dias, ó Deus, a humanidade se volte para o Senhor, que é rico em perdoar. Pai, nós oramos com ações de graças em nome de Jesus. Concede, Senhor, ao teu povo uma excelente semana, meu Deus, que esta noite seja uma noite de descanso, que o despertar amanhã, ó Deus, segunda-feira, seja um despertar cheio de esperança, e que a semana seja vivida, ó Deus, na busca incessante do crescimento espiritual para a glória de Deus, o nosso Pai, e que a graça no nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai,
que as consolações e a doce presença do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, querido irmão, uma excelente noite de descanso e um despertar para um dia de bênção, uma semana de vitória, é a minha oração. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus abençoe a tua família. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça